Eu lamento ter que vir à tribuna do Senado para compartilhar com todos a situação de muita gravidade que a região do Alto Acre enfrenta, uma das maiores cheias do Rio Acre de toda a história. A cidade de Assis Brasil, de Inapari, no Peru, e na Tríplice Fronteira, também a Vila Boliviana, ficaram absolutamente submersas há pouco menos de uma semana atrás, por conta do volume de chuvas. As imagens são impressionantes, eu trago aqui as imagens, as fotografias, são impressionantes, a cidade ficou completamente submersa, isso por conta de quase 40 horas de chuva, e essa água do Rio Acre, das cabeceiras do Rio Acre, esse volume de chuva, agora atinge a cidade de Brasileia, senadora Ana Amélia. Vossa Excelência que conhece bem o Brasil, que esteve na região, toda a cidade velha está submersa, toda ela. Em 2012 houve esse fenômeno, uma cheia repentina, talvez por conta do assoreamento dos rios, por conta da mudança do clima. O certo é que está faltando mais chuva em alguns lugares e está chovendo demais em outros. Meu pai é de Brasileia, tem 86 anos, eu conversava com ele em Rio Branco, ele nasceu no final da década de 20, e ele nunca, nem para trás nem para frente, teve referência de cheias tão grandes, que atingisse, porque tem a parte velha da cidade. Então, nunca a água chegou onde chegou em 2012 e onde chegou agora. O governador Tião Viana estava aqui em Brasília, retornou para lá. O que aconteceu aqui ainda é que, por conta de termos implantado um sistema de monitoramento ao longo do Rio Acre, por conta da cheia de 2012, graças à Agência Nacional de Águas e o Ministério do Meio Ambiente, foi possível agora monitorar e avisar, vai alagar a cidade inteira, o volume de água que está chegando, o nível da água que está subindo, mas os prejuízos são incalculáveis, não tem o que discutir, é uma situação, não é de situação de emergência, é de calamidade pública direto. Falei hoje com o ministro Ock, que inclusive é do partido de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Marcamos já para amanhã uma reunião de toda a bancada do Acre às 4h. Falei com o senador Gladson, falei com o senador Petecão, que é coordenador da bancada, ajudei a organizar essa reunião. Pedi ao senador Petecão, como coordenador, que convoque os deputados estaduais e a deputada também, para que juntos se possa ter essa audiência e pedir que imediatamente uma equipe da Defesa Civil Nacional possa se somar ao esforço da Defesa Civil local, nos municípios e estadual, e ao esforço do governador Tião Viana, que se não fosse a iniciativa do governo, a situação era ainda mais dramática. A deputada Leila, deputada estadual, que foi ex-prefeita de Brasileia, se soma e tem pedido ajuda desde o começo. Nós temos uma situação, inclusive, atípica. Aqui eu tenho uma imagem que o rio deve apartar breve e uma parte da cidade vai fazer parte da Bolívia, já que toda a margem direita do rio é Bolívia. Na hora que apartar, nós vamos ter um contingente da população que vai ficar numa situação absolutamente atípica e a situação é muito grave. A população de Brasileia nem mesmo se recuperou da alagação de 2012, que levou uma boa parte do comércio, as obras ainda estavam ocorrendo de reconstrução, e vem essa cheia que hoje pela manhã estava num nível muito próximo do nível alarmante de 2012. Essa água também já atinge o município de Chapuri. Chapuri já está vivendo uma situação de emergência, as ruas viraram rios, os carros não podem trafegar e toda a locomoção é feita a partir de canoas, de barco. E o Rio Acre também, em Rio Branco, já atinge um nível muito elevado, já desabrigando famílias.
Agora há pouco eu tive que fazer uma correção, falei com o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, o nível da água estava de 14,66, agora já está 14,74 a cota, e o número de famílias já aumentou, e só não aumentou mais ainda por conta do trabalho que o governador Tião Viana fez com a Cidade do Povo, numa parceria com o governo federal, começou com a presidenta Dilma, onde já temos 1.600 famílias que já estão nessa região, que é um conjunto, uma cidade nova que está sendo feita exclusivamente para as populações que moram na área de risco e que em áreas alagadas. Isso é um exemplo para o Brasil, para que não se tenha o que se chama em alguns lugares a indústria da seca ou a indústria da cheia. E que haja uma maior responsabilidade dos gestores públicos municipais para que não se tenha uma ocupação irregular em áreas de risco e não se tenha aí uma situação onde os que menos podem sofrem mais. Normalmente, as áreas de invasão, as áreas de risco, as áreas alagadas, as áreas baixas de uma cidade, é a área ocupada pela população mais pobre. E é exatamente esse que não tem nada, que o pouco que tem está dentro de casa, é que sofre o maior prejuízo quando se tem uma cheia como a que nós estamos enfrentando no Acre. Então, eu queria dizer que os números são mais que preocupantes, são alarmantes. Espero que a Defesa Civil Nacional possa mobilizar imediatamente um contingente de profissional para que se dirija para o Acre e nos ajude no enfrentamento dessa situação. Eu hoje falei com o ministro Gilberto Occhi, ele falou com o governador ontem, domingo, tem ficado atento com o ministro da Integração, pedi a ele esse apoio e está garantida a reunião amanhã às 16h, onde vai estar presente também o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, o general Adriano Pereira Júnior, e quero daqui prestar minha solidariedade à população de Assis Brasil e faço também aqui, me colocando à disposição do prefeito Humberto Filho, Betinho, prefeito de Assis Brasil, para ajudar no que for necessário como vice-presidente da Casa, como senador pelo Acre, como tenho feito a partir da minha experiência de ex-prefeito e ex-governador, com o município de Tarauacá, com o próprio município de Rio Branco, enfim, com todos os municípios que têm enfrentado problemas de cheia dos nossos rios. Falei hoje pela manhã também com o prefeito de Chapuri, Marcinho Miranda, me colocando à disposição. A situação é muito grave e ainda estou tentando comunicação com o prefeito André Assem, de Epitaciolândia, e Everaldo Gomes, mas a situação é tão grave que Brasileia está sem comunicação e com risco, inclusive, de desligamento total do abastecimento de energia por conta do nível das águas. Então, a situação é muito grave e eu queria, então, concluindo o meu pronunciamento, dizer que estou apresentando um requerimento, senhor presidente, caros colegas senadores e senadoras, apresentando um requerimento, acabei de apresentar um requerimento e peço deferimento com urgência, propondo a constituição de uma comissão temporária externa, composta de 5 senadores, para que, juntos, se possa ir a Assis Brasil, a Brasileia, a Epitaciolândia, a Chapuri e a Rio Branco. E, é claro, espero que nessa comissão estejam os senadores Gladson e o senador Sérgio Petecão, meus colegas de bancada do Acre, e mais alguns senadores convidados de comissões importantes aqui do Senado Federal, para tratarmos com os prefeitos, com a comunidade desses municípios atingidos, vendo a realidade, vendo o drama que o comércio, que o setor agrícola, os pequenos produtores perderam tudo, os comerciantes foram atingidos e não bastasse a crise que o país atravessa, a dificuldade que a nossa economia enfrenta, nós temos agora uma situação da maior gravidade. O prefeito de Brasileia, no entendimento com o governador, está decretando hoje calamidade pública e a situação é de calamidade pública mesmo. O município de Assis Brasil agora está tendo que enfrentar a passagem dessa cheia e é um momento delicadíssimo quando as águas baixam e o município de Chapuri e Rio Branco começam a receber as águas que
causaram esse desastre natural sem precedente em Assis Brasil e Brasileia. Então, cumprimento o governador do estado, Tião Viana, pela dedicação, pelo cuidado que ele e a equipe dele têm tido, no sentido de socorrer as vítimas, de ser solidário com os prefeitos, indistintamente tem agido no sentido de socorrer, de dar a solidariedade e o apoio necessário, sem olhar para as diferenças partidárias, mas queria aqui fazer um apelo ao governo da presidenta Dilma, que tem sido sempre prestativo, tanto através do Ministério das Cidades, como especialmente do Ministério da Integração, como já tive a oportunidade de ouvir do próprio ministro Gilberto Ock, que vai cuidar pessoalmente, inclusive amanhã, nessa reunião, de agilizar as condições para que os prefeitos e o governador do Acre possam enfrentar esse desastre natural sem precedente que o povo acreano enfrenta. Minha família tem origem no Alto Acre, conheço bem a região e sei que os danos e os prejuízos são incalculáveis para a população de Brasileia e agora se estende também às populações de Epitaciolândia, parte de Epitaciolândia, Chapuri e Rio Branco. Então, fica aqui essa minha proposta de criação dessa comissão para que o quanto antes o Senado Federal se faça presente como Casa da Federação, vendo o sofrimento, o tamanho dos danos e se colocando solidariamente na busca de ajudar para que a população do Alto Acre, a população acreana, especialmente de Brasileia, Epitaciolândia, Chapuri, Assis Brasil e Rio Branco, possam enfrentar essa dificuldade. Nosso propósito também é somar força com o governador do estado, que tem sido incansável, o governador Tião Viana, no sentido de ajudar as populações e, claro, ajudarmos todos os prefeitos, independente do partido a que ele pertence. Estou confiante que, a partir de amanhã, a bancada aqui do Senado, junto com os deputados federais, vão poder ter algo concreto do ministro Gilberto Ock para socorrer as populações do Alto Acre, especialmente Brasileia. Eu ouço a senadora Ana Amélia antes de concluir meu pronunciamento. Senador Jorge Viana, eu lembro perfeitamente, há 2 anos, Vossa Excelência, nessa mesma tribuna, mostrou umas fotos em que caminhões estavam submersos na água, que aparecia muito pouco da caçamba do caminhão. E já eram impressionantes aquelas imagens. Essas aí que o senhor traz hoje repetem com maior gravidade ainda a situação de 2 anos atrás. Então, nós, sulistas, eu como representante do Rio Grande do Sul, o senador Paim, hipotecamos solidariedade. A população mais atingida aqui, em geral, são as populações ribeirinhas, que têm habitações mais fragilizadas e são as que perdem tudo o que têm, que tiveram muito sacrifício para conseguir os seus utensílios domésticos, o seu fogão, sua geladeira, a sua cama, o seu sofá. E isso acontece e isso machuca muito. Às vezes, a própria mídia não visualiza nacionalmente esses acontecimentos que são verdadeiras tragédias. Então, o Acre tem a nossa solidariedade, o que precisar de nós, porque eu fico feliz de ver essa união do Estado. O Rio Grande teve uma parte com Plácido de Castro, né, nesse estado, num lugar tão longe do Brasil, né, quer dizer, do centro do Brasil, na fronteira com o Peru e a Bolívia, mas o que nós pudermos aqui ajudar, de alguma maneira, tem que ser aprovado orçamento, isso independe de orçamento aprovado, é emergencial. Vossa Excelência classificou muito bem, não é emergência, é calamidade. E calamidade exige providências imediatas que as pessoas não podem esperar. Lembro que tive lá, depois Vossa Excelência falou que não chegava água, era difícil chegar gás, todos os acessos à cidade de Rio Branco, que é a capital, estavam todos interrompidos, então era só por avião. A Força Aérea Brasileira teve que socorrer para levar mantimentos às pessoas que estavam atingidas por essa violenta enchente. E agora se repete o fenômeno, então, no mínimo que nós podemos oferecer a Vossa Excelência e a todos os acreanos é a nossa solidariedade, senador. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Eu concluo, então, dizendo que Vossa Excelência é do Sul, tanto o Rio Grande quanto Santa Catarina enfrentam problemas sérios de desastres naturais, com cheias, mas a sazonalidade que se tinha
nós não temos mais. No Acre, nós tínhamos cheias em Rio Branco a cada 10 anos, era um ciclo. Agora tivemos essa cheia do Madeira, que isolou completamente o Acre, e essa segunda cheia na região do Alto Acre, em Brasileia, eu volto a repetir, pelo menos nos últimos 100 anos, não se tem notícia. E os mais antigos sempre observam, registram, e não tem notícia de uma cheia tão grande como essa. Obviamente que você tem vinculação com desmatamento, com assoreamento dos rios, e obviamente não dá para fugir desse debate sobre mudança do clima. São Paulo enfrenta uma seca que não tem precedente, o estado de Vossa Excelência, senador Ricardo Ferraz, também, Minas Gerais também, Rio de Janeiro também, são 50 milhões de pessoas, onde o PIB, praticamente 70% do PIB brasileiro está no entorno dessa região, vive problema de abastecimento de água. E nós, no Acre, na Amazônia, estamos tendo o excedente de água, uma concentração de chuvas, e nós temos que buscar políticas para lidar com isso, fazendo investimento onde precisa, cuidando mais da natureza, dos nossos recursos naturais, protegendo melhor os nossos rios para evitar isso e cuidando melhor de nossas cidades. Eu ouço o senador Ricardo Ferraz para poder concluir minha fala. O senador Jorge Viana, em linha com o que fez a senadora Ana Amélia, eu também desejo expressar a Vossa Excelência e à população do Acre toda a minha solidariedade, assim como ao governador Tião Viana, que certeza tenho está envidando todo o esforço para a superação de mais essa crise. Na companhia de Vossa Excelência, estive em Brasileia, exatamente, ano passado, oportunidade em que fomos checar, a partir de uma missão da Comissão de Relações Exteriores, o problema da migração dos haitianos em Brasileia, Epitaciolândia, de modo que nós estamos solidários com Vossa Excelência na expectativa que o governo federal possa, de fato, ser célere. E esses fenômenos, eles estão atingindo os nossos estados e as nossas regiões. O estado de Vossa Excelência enfrenta uma cheia, um transbordamento dos rios que traz grande angústia, prejuízo a muitas famílias, sobretudo as famílias mais pobres, mais carentes. No meu estado, nós estamos com praticamente 1/3 do nosso território em estado de emergência, em razão da mais complexa e profunda estiagem que nós enfrentamos nos últimos anos. Os mais renomados institutos e entidades que lidam com o tema afirmam que é a pior estiagem dos últimos 40 anos. Tanto que daqui a pouco eu estarei com o Dr. João Rabelo, que trabalha na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, tentando e trabalhando uma resolução, uma reunião de emergência do Conselho Monetário Nacional, considerando a quebra de expectativa de safra dos nossos produtores rurais e, sobretudo, os pequenos produtores rurais de base familiar do meu estado, onde o minifúndio lidera hegemonicamente a nossa ocupação territorial. De modo que estamos enfrentando problemas e desafios, e é importante que nós possamos, independente de questões políticas, partidárias, que nós possamos ter o governo federal pronto e à disposição dos nossos estados para que eles possam ser socorridos nesse momento de grande angústia e de grande sofrimento e prejuízo, tanto no estado de Vossa Excelência como no estado do Espírito Santo, onde daqui a pouco estarei no Ministério da Fazenda cuidando, pontualmente desse assunto, que é um assunto que está trazendo grande problema, porque são produtores que fizeram operação de crédito, que não terão produção e, portanto, não terão como pagar, terão que repactuar as suas operações de crédito e precisam, ao mesmo tempo, de renovar as suas operações para que eles possam levar adiante a sua luta e o seu esforço. De modo que eu quero manifestar a minha solidariedade à população do Acre, à Vossa Excelência e ao nosso governador Tião Viana. Muito obrigado, senador Ricardo Ferraz, senadora Ana Amélia. Vossas Excelências estiveram em Brasileia, a senadora Ana Amélia conhece bem o Acre, esteve lá, e eu agradeço a solidariedade. Vossa Excelência, senador Ricardo Ferraz, aquele lugar que nós visitamos com a questão dos haitianos, que, aliás, hoje o abrigo é em Rio Branco, graças àquela ação, graças à ação do governo do Estado, a ida de Vossa Excelência lá, tem uma área de acolhimento em Rio Branco,
uma parceria do governo do estado com o governo federal, o Ministério da Justiça, funciona. Aquela área que nós visitamos, que se tivesse lá os 400, 500 haitianos que tinham naquela época, aí ele tem uma lâmina d'água de mais de 1 metro em cima daquela rua que nós visitamos ali em Brasileira. Nenhuma rua daquela parte da cidade ficou em condição de trafegabilidade. Então é muito grave. Eu me solidarizo, são prefeitos de oposição que estão enfrentando e todos nós temos que estar juntos nessa hora, sem pensar quem é de um lado ou de outro, porque a população que está pedindo socorro é a população que está enfrentando um gravíssimo problema. E eu, por questão sentimental, pelo carinho, pela a relação familiar que eu tenho com o povo de Brasileia, vou me dedicar e amanhã espero ter uma boa resposta do ministro Gilberto Occhi, do governo federal, de socorro às famílias de Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Ixapuri e Rio Branco, que enfrentam essa calamidade com a cheia recorde do Rio Acre. Muito obrigado, então, presidente, e a todos que me ouviram, me acompanharam pela Rádio e TV Senado.